A energia do Sol é o que torna possível a vida na Terra da forma como conhecemos hoje. Da mesma forma, é o que resulta na luz que pode ser aproveitada para a geração de energia elétrica, como por exemplo, através de placas fotovoltaicas. Se você olhar para o céu pela manhã, verá nossa estrela brilhando de forma intensa e reluzente. E isso já acontece há mais de 5 bilhões de anos. E nada indica que essa condição especial irá mudar. Bom, não pelo menos pelos próximos 6 bilhões de anos. Por muito tempo, os cientistas achavam que a fonte de energia do Sol poderia ser a combustão, ou até mesmo a energia gravitacional. Porém, essas duas fontes não eram uma explicação muito eficiente, já que resultariam em uma expectativa de vida do Sol em apenas 20 milhões de anos. E evidências geológicas aqui na Terra indicam que o Sol já queima há mais de bilhões de anos. Foi apenas em 1937, proposta pelo físico alemão Hans Albert Bethe, a teoria que tal fonte seriam as reações termonucleares, onde prótons de hidrogênio são fundidos, transformando em núcleo de hélio, com liberação de grande quantidade de energia. Essas reações ocorrem no núcleo solar, devido à sua alta pressão e temperaturas extremas, e são conhecidas como fusão nuclear, sendo a real fonte de energia do nosso astro. Mas afinal, como e quanto de energia o Sol produz? E como podemos aprender com ele para produzir energia aqui na Terra de forma limpa e infinita? A quantidade de energia do Sol que atinge nosso planeta Terra em apenas um dia é maior do que nós consumimos em um ano inteiro. E essa é apenas a energia que atinge o planeta. A energia total que o Sol produz em um segundo é de 380 bilhões de terajoules. Bom, vamos tentar entender o quanto de energia é esse número. O consumo de todo o planeta Terra em um ano inteiro é de 580 milhões de terajoules. Isso significa que o Sol produz em apenas um segundo de energia suficiente para abastecer a Terra por 650 anos de consumo. É muita energia. Um outro exemplo é o maior artefato atômico já lançado pelo ser humano, a bomba russa Tsar, utilizada em um experimento em 1961 que produziu 200 mil terajoules de energia. Então, em apenas um segundo, o Sol produz a mesma quantidade de energia que 1,9 milhões de bombas Tsares. E esse exemplo é particularmente interessante, pois tanto a bomba como o Sol utilizam da mesma forma para a produção de energia, a fusão nuclear. Como o próprio nome já diz, é a fusão de dois núcleos atômicos. Fusões constantes no núcleo do Sol produzem toda a energia que estamos falando aqui hoje. A forma mais comum de fusão nuclear é quando dois isótopos de hidrogênio, o deutério e o trítio, se fundem para criar um átomo de hélio. A combinação de dois átomos de hidrogênio para formar um de hélio libera muita energia. E é assim que o Sol produz toda a sua força. Pode parecer estranho, mas o hélio, somado ao nêutron, tem menos massa que as duas partículas iniciais da reação, o deutério mais o trítio. Sim, de verdade. Ao recombinar o mesmo número de prótons e nêutrons em uma configuração diferente, todo o núcleo perde massa. Essa massa perdida é convertida em energia, que é liberada na forma de calor e radiação eletromagnética. A famosa equação de Einstein se aplica aqui, pois estamos transformando massa em energia. Então, a principal pergunta que devemos fazer é: se a fusão libera tanta energia assim, então por que não utilizarmos para produzir energia elétrica aqui na Terra? Bom, no Sol, a reação ocorre devido à intensa pressão em seu núcleo, causada pela gravidade. A temperatura chega a atingir impressionantes 15 milhões de graus Celsius. A boa notícia é que podemos criar fusão na Terra. A má notícia é que é muito difícil. Até hoje, todos os reatores de fusão usam a mais energia do que produzem. Trata-se naturalmente de um problema. Afinal, uma usina que consome mais energia do que produz é inútil. O objetivo é claro. Para fazer com que o deutério e o trítio se fundam, precisamos fazer com que seus núcleos se toquem usando menos energia do que a reação de fusão que a produz. Para realizar a fusão dos elementos, precisamos de 3 requisitos. Primeiro, precisamos libertar os átomos de seus elétrons para fazer com que os seus núcleos dos átomos se toquem.
Isso é feito ao aquecermos a mistura a mais de 100 milhões de graus Celsius. Os elétrons e núcleos flutuantes resultantes do aquecimento formam um plasma. Assim como o sólido, líquido e gasoso, o plasma é apenas outro estado da matéria. Em seguida, precisamos pressurizar esses átomos, pois quanto maior a densidade, maiores serão as reações de fusão. A densidade descreve quantas partículas são compactadas em um volume específico. No caso da fusão, queremos colocar muitos deutérios e trítios em um mesmo espaço. E, finalmente, teremos que suportar toda essa energia confinada. Para isso, precisamos de um recipiente especial que possa resistir a essas condições por um tempo relativamente longo. A quantidade de tempo que devemos confinar essa energia aumentou rapidamente nos últimos anos, de 30 segundos em 2013 para 1.056 segundos em 2020. E quem realiza todos esses passos são os reatores de fusão nuclear do tipo tokamak. Eles têm como objetivo recriar os fatores encontrados no Sol que são necessários para que a fusão aconteça. As estrelas possuem duas coisas para a fusão funcionar: alta pressão e alta temperatura. Combinados, esses fatores são o suficiente para esmagar os átomos de hidrogênio, e é nesse modelo que os cientistas se basearam para criar os reatores de fusão aqui na Terra. A temperatura atingida pelo tokamak chinês HL2M, o maior e mais avançado tokamak criado até hoje, por exemplo, já alcançou a temperatura de 160 milhões de graus Celsius. Esse valor supera o calor de uma pequena estrela. O núcleo do Sol, por exemplo, tem 15 milhões de graus Celsius. Esse calor extra do tokamak compensa a pressão inferior criada aqui na Terra com relação ao núcleo solar. Além de aquecer acima da temperatura do Sol, o tokamak precisa controlar e conter o plasma sem que ele se espalhe pelo interior do equipamento. E para evitar a perda de calor, conta com poderosos ímãs eletromagnéticos que mantêm tudo confinado. Para manter tudo isso funcionando, nos dias atuais é necessário usar muita energia, mais do que a energia gerada pela própria fusão nuclear em si. A relação entre a energia de entrada e a de saída de um reator é frequentemente chamada de Q. Por isso, os cientistas trabalham para que a energia resultante supere a energia consumida pelo reator. À medida que acontece cada vez mais reações de fusão, ou seja, nós produzimos mais energia, o plasma se aquece cada vez mais. Isso significa que não precisamos continuar investindo tanta energia para aquecê-lo. Em algum ponto, ele pode até continuar a funcionar sem qualquer adição externa de calor. Dessa forma, alcançaremos valores de Q acima de 1, gerando energia de forma limpa e sem limitações. Porém, o máximo atingido até hoje é um valor de Q igual a 0,65 pelo tokamak chinês, por um curto espaço de tempo. A previsão é que alcancemos números de Q significativos e realmente importantes daqui a 30 anos, com a construção de novos tokamaks e também com a maior duração do tempo que eles conseguem suportar a temperatura interna. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. Se você chegou até o final desse vídeo, eu tenho 3 recados importantíssimos para te dar. Se você quer aprender mais sobre energia solar e começar a ganhar dinheiro instalando ou vendendo projetos fotovoltaicos na sua região, esse aqui é o curso sobre energia solar mais completo que eu recomendo, onde tem de tudo, desde como dimensionar, instalar e vender serviços de sistemas fotovoltaicos. Agora, se você já possui uma empresa e quer alavancar suas vendas com postagens em redes sociais, eu indico o pacote Só Marketing, que contém vários modelos editáveis de criativos que você pode colocar a sua marca e divulgar em suas redes sociais de forma super simples e rápida. Atingir mais clientes em sua região sem ter que se preocupar em ficar criando novos posts toda semana. Mas, se você quer ir além e precisa de um suporte para conseguir novos clientes e aprender como você pode realizar mais de R$300 mil em vendas todos os meses, eu recomendo que você conheça o nosso trabalho da Venda Mais Solar. Já ajudamos vários integradores por todo o país a vender mais com captação de leads e toda a nossa metodologia. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, caso você queira conhecer um pouco mais. Além disso, se tiver alguma dúvida, é só deixar no comentário. Até o próximo vídeo.